que é preciso ter uma reforma tributária, né? A gente sabe que hoje o problema é muito grande do ponto de vista operacional, do ponto de vista legal, porque o Brasil realmente é um dos países com uma tributação muito, muito difícil de ser acompanhada. Então, partindo desse pressuposto, não tem como negar que a reforma tributária é uma reforma prioritária para o Brasil. Bom, a CNA se posiciona, assim como o sistema CNAs e federações, se posiciona favoráveis a uma aprovação de reforma tributária. Agora, a gente tem uma preocupação que é uma possibilidade, um possível aumento na carga tributária setorial. E aí que a gente chama a atenção. Porque nós temos, hoje são quase 8 propostas de reforma tributária em debate no Congresso Nacional. Mas as que nós vemos com mais peso político, que tem chance de debate e aprovação, são 3. A primeira é a PEC 45 de 2019, de autoria da Câmara dos Deputados. Quem apresentou ela foi o deputado Baleia Rossi, de São Paulo, de autoria intelectual do CECIF, né, o Centro de Cidadania Fiscal. A PEC 110 do Senado Federal, quem apresentou foi o senador Davi Alcolumbre, e quem tem a autoria intelectual é o ex-deputado Luiz Carlos Rauli. E, por fim, o projeto de lei do governo, projeto de lei 3887, que é uma proposta um pouco mais singela do ponto de vista, mas ainda assim uma proposta de reforma tributária. Singela por quê? Porque as PECs, a PEC 45, ela unifica 5 tributos em um. São os 3 federais, PIS, COFINS e IPI, o ICMS estadual e o ISS municipal passariam a integrar um tributo denominado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, com uma alíquota uniforme na casa dos 25% ou mais, podendo chegar a 28%, por exemplo, em todo o território nacional. Sem sombra de dúvidas, a PEC 45, por trazer essa unificação, essa proposta, ela traz preocupação para o setor agropecuário. Por quê? Os atuais benefícios tributários concedidos hoje para o setor acabarão. Não somente para o setor, para todos os setores, na verdade. Mas para o setor agro, que é o que nós estamos debatendo aqui hoje, eles vão acabar. E quais são as principais preocupações? Por exemplo, o convênio ICMS número 100 ou o convênio ICMS número 52, que reduzem o ICMS incidente sobre máquinas, equipamentos e insumos agropecuários, deixarão de existir, assim como qualquer outro de qualquer outro setor. E o custo de produção vai subir, com a aplicação de 25% ou 28% que seja, nos insumos agropecuários. E aí, semente, muda, fertilizante, medicamento veterinário, ração. E isso vai trazer um condão de que o custo de produção do produtor rural se eleve, nesse primeiro momento, e exija do produtor um fluxo de caixa mais apurado. Esse é o primeiro impacto. É importante que se diga que esse aumento de custo de produção se transforma necessariamente em crédito tributário, ok? Ótimo. Mas hoje o produtor rural não é contribuinte direto de PIS e COFINS, por exemplo, e de IPI, e ele passará a ser. Então ele vai ser tributado com uma alíquota de 25% na saída. Ou seja, vamos imaginar um exemplo hipotético. Eu compro uma tonelada de fertilizante, é meu único insumo, uma tonelada de fertilizante por R$1.000. Hoje, na operação interna dentro do Mato Grosso do Sul, eu não tenho ICMS por conta do convênio 100. Então, R$1.000. Passando a tributar por IBS da PEC 45, eu vou subir esse custo de produção para 1.250, uma alíquota de 25%, vamos lembrar. Esses 250 se transformam em crédito. Aí eu vendo a minha saca de soja, a minha tonelada de soja por R$2.000, meu produto agropecuário por R$2.000. Eu pego 2.000, aplico 25% sobre os R$2.500, portanto, diminuo aquele crédito do insumo, no caso do fertilizante, desse exemplo, e pago R$250. Ou seja, aquele aumento de custo se transformou em crédito. Mas eu, produtor rural, tive um aumento de carga tributária setorial. Então, a PEC 45 tem esse condão. Mas ela simplifica para os outros setores, é verdade, e tudo mais. Mas não nos parece salutar a gente discutir uma alíquota de 25% sobre produtos agropecuários, por exemplo,
25% sobre o litro do leite, sobre o pão francês, sobre o boi gordo, sobre a saca de soja, e também 25% sobre insumo agropecuário. E 25% também sobre, por exemplo, uma bolsa de grife, um smartphone de última geração. Porque nos principais países do mundo, nós fizemos um levantamento de 134 países que se utilizam do modelo do IVA, que é o modelo proposto, que é o Imposto de Valor Agregado, 131 têm alíquotas diferenciadas para o agro. Por quê? Alíquotas diferenciadas para o setor fazem com que o preço do alimento não suba para a população. Tá? Então, traz qualidade de vida. Tá? Mas tem a questão que daí não é mais uma alíquota única, são 2, 3, 4 faixas. Dependendo do país, eles trazem alíquotas diferenciadas para educação, saneamento básico, saúde, alimentos, enfim, cada país adota uma alíquota diferenciada. E de acordo com a PEC 45, isso não será possível porque tributa tudo a uma alíquota de 25%. Por isso, sem sombra de dúvidas, a PEC 45 para o setor agro é a que mais está chamando a atenção nesse quesito. Ela tem os seus méritos, óbvio, é verdade, mas traz algumas preocupações. Com relação à PEC 110, que está lá no Senado, ele fala o seguinte, já tem algumas diferenciações, porque ele unifica também vários impostos, não somente 5, mas aí são 9, ele adiciona, além de PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS, ele põe CID, salário e educação, contribuição sobre o lucro líquido. Então, são 9 tributos que virarão um tributo, o IBS, com uma alíquota de 30% aproximadamente. Só que lá na PEC 110, ele fala o seguinte, alimentos e medicamentos terão alíquotas diferenciadas de até, e aí óbvio que não vai ser tratado na PEC, mas sim numa lei complementar, de até 4%, que nos parece muito mais salutar e está em linha com os países europeus que adotam o modelo do IVA, por exemplo. E eles tratam que os insumos agropecuários não serão tributados porque não é nem questão para baratear custo, é para não gerar problema de cumulatividade tributária. Porque uma vez que o insumo tem o crédito, o produtor compra, isso vai acumular na mão do produtor. O que tem que fazer? É um problema. Então, para evitar esse problema, optou-se na PEC 110 que os insumos não seriam tributados. Por fim, o projeto de lei do governo, PL 3887, que, como eu falei no começo, é uma proposta um pouco mais modesta, no sentido de que ela não é tão ampla. Ela não mexe na questão estadual do ICMS ou municipal do ISS. Ela unifica PIS e COFINS e ela tem os seus méritos do ponto de vista técnico, porque ela unifica 3 legislações do PIS e 2 legislações da COFINS, 5 leis em uma. Então, só aí você traz um processo de simplificação. Só aí você traz uma segurança jurídica do ponto de vista técnico, senhores. Tá? E ela fala o seguinte, hoje, produtor rural, pessoas físicas, que são 98% dos produtores no Brasil todo, que não são contribuintes diretos de PIS e COFINS, não serão contribuintes diretos da contribuição sobre bens e serviços, a chamada CBS. E também, mas ela fala que os tributos incidentes que hoje são desonerados nos insumos agropecuários serão tributados. Isso vai trazer cumulatividade para o projeto de lei 3887. O produtor vai empossar esse crédito, vai estar na mão dele, e isso vai se transformar naturalmente em custo. Então, por isso que é bastante importante algumas questões nesse sentido, desculpem. Então, o que a gente pode ver hoje é que em todas as propostas da reforma tributária, elas impactam o setor. Por óbvio que seria assim. Tá? Mas algumas mais, como a PEC 45, que tem o condão de elevar o custo de produção e aumentar a carga tributária do produtor, fazendo com que a rentabilidade de algumas culturas se torne, inclusive, negativas, sobretudo para os pequenos produtores rurais. Essa adoção dessa alíquota única preocupa nesse sentido, principalmente de que produtores rurais
serão impactados, sobretudo os pequenos, e algumas cadeias serão impactadas de um ponto de vista de rentabilidade negativa. O que é o pior pode acontecer, porque uma reforma que venha no sentido de simplificar, dar mais celeridade e impulsionar o crescimento econômico, poderá ter o condão de inviabilizar parte do produtor rural, e isso pode gerar um problema tanto para o setor quanto para a parte social do país. E a gente sabe que o produtor rural, pequeno produtor rural, ele tem uma importância, uma relevância social muito grande. Então, é essa preocupação que a gente traz, no sentido de que uma reforma olhe com mais carinho esses pontos e que não permita a inviabilidade de algumas cadeias agropecuárias, sobretudo dos pequenos produtores rurais. Bom, feita a parte introdutória das três propostas que estão tramitando com mais peso político, vamos chamar assim, a gente coloca uma preocupação, sobretudo, que já foi passada, inclusive, para a ministra Tereza Cristina, que é aí do Estado, pelo doutor João Martins, presidente da CNA, ao presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, o deputado Alcir Moreira, no sentido de que o setor se posiciona favorável à reforma tributária, desde que ela não implique em aumento de carga tributária setorial. Mesmo porque, segundo estudos da Confederação Nacional da Indústria, a PEC 45, por exemplo, vai trazer um impacto muito significativo, como eu falei para vocês, no aumento da carga tributária setorial. Segundo estimativas da Confederação Nacional da Indústria, o setor agropecuário pode ter um aumento de carga tributária na ordem de 530%. Ou seja, isso pode acabar inviabilizando, como eu falei, algumas cadeias agropecuárias, sobretudo as pequenas. Bom, feitas essas introduções, então pode questionar. Vem cá, Renato, até aqui você apresentou só problemas e dúvidas, e como é que a gente resolve isso? Bom, a CNA, junto com as entidades que compõem o IPA, o Instituto Pensar Agro da Frente Parlamentar da Agropecuária, se debruçou por mais de 3 meses e elaborou um documento com vistas para ser entregue ao deputado Aguinaldo, e foi entregue ao deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária, né, e aos parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária, no sentido de seguinte: relator, Congresso, se vocês quiserem aprovar as PECs, seja elas quais forem, aqui está uma relação de mudanças necessárias na visão do setor do agro, para que a reforma tributária seja viabilizada, o setor agropecuário seja garantido no sentido de que continue pagando a sua carga tributária, tá? E que garanta a competitividade dos produtos agropecuários brasileiros, tanto no mercado interno, para a população brasileira, que não haja uma elevação de preços para a população, como no mercado internacional. Então, nesse documento, tem mudanças propostas pelo setor nas PECs, seja elas quais forem. Mas se o Congresso quiser assim definir politicamente que quer aprovar o projeto de lei do governo, esse documento também tratou. Olha, Congresso, desculpe, o Congresso, o projeto de lei do governo deve ser alterado nestes pontos para que o setor agropecuário seja garantido frente à reforma tributária da proposta do governo, se assim for definido. Ou seja, todas as propostas foram abordadas do ponto de vista técnico, no sentido de colaborar no processo, ajudar o Congresso Nacional, fazendo com que a reforma tributária alavanque o crescimento econômico do Brasil, garantindo a sustentabilidade do setor agropecuário brasileiro. Então, nesse ponto, doutor Maurício, eu quero encerrar aqui para não estourar o meu tempo, eu fico à disposição dos parlamentares, de todos, caso alguém tenha alguma dúvida e tudo mais, a gente pode abordar. Mas, de uma maneira muito rápida, os impactos foram apresentados e as alternativas também já foram construídas. E a gente fica à disposição para colaborar nesse processo. Então, com isso, eu encerro a minha fala, doutor Maurício, e passo a palavra ao senhor e fico à disposição de todo mundo. Muito obrigado.